Por que o céu é azul? Por que eu chamo Camila? Deus existe? Por que os homens somem? Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas ao Unidas da Fossa. Esse canal maravilhoso, né? Esse canal aqui, ó, que ninguém sofre por amor, né? Que ninguém sofre por ex-namorado, mas que todo mundo tem uma dúvida em comum, que é: por que raios os homens somem? Fui conversar com vários homens, fui perguntar para alguns psicólogos, fui tentar entender esse mistério da humanidade, que é, afinal de contas, onde vão parar aqueles famosos fantasminhas, né? Porque, gente, eu não sei quantos caras já sumiram na minha vida desde quando eu comecei a dar beijo na boca. Acho que uns milhares. De verdade, assim. E quando eu comecei a fazer Unidas da Fossa, eu comecei a perceber que isso era mais comum do que eu imaginava. Quantos homens já sumiram de amigas minhas? Quantos homens já desapareceram da vida de todo mundo? E eu não sei aonde será que vão parar, né? Eu fico pensando se tem, sabe igual chuquinha de cabelo que some? Fico pensando se os homens também somem assim, vão parar todos em algum lugar, né? O aspirador passa e leva a chuquinha de cabelo, rosquinha de brinco, e homem some igual. Então hoje vamos descobrir por que homens somem. A grande verdade é que 90% dos casos, os homens deixam um sinal antes de sumirem. Então, muitas vezes a gente fantasia tanto por medo de não aceitar a resposta dele, que projeta e cria expectativas numa relação que não existe, né? Muitos homens são frios, eles não querem apresentar para amigos, eles dão desculpas, eles somem, só a gente procura muito mais do que eles, a gente coloca expectativas muito maiores do que eles, e na verdade isso já é um sinal muito claro de que não tinha um relacionamento ali, né? De que não tinha uma coisa séria. E aí eles somem e a gente acha que tinha um relacionamento, porque nós criamos muita expectativa em cima de pessoas que não querem absolutamente nada. É muito difícil encarar, né? A gente prefere viver uma relação por dois do que aceitar uma rejeição. Eu já falei várias vezes que eu enxergo a rejeição de uma outra forma. Eu acho que ninguém é capaz de rejeitar ninguém. O que acontece são que as pessoas têm gostos diferentes ou vivem fases diferentes, que elas simplesmente procuram outras pessoas ou outras coisas. Mas isso não significa que ela está rejeitando a gente, sim que ela optou por uma outra coisa. Isso não faz da gente menos maravilhosa, mas a gente prefere enxergar sinais onde não existe do que aceitar, né? Eu quero deixar muito claro que esse vídeo não é nenhuma passação de pano pra macho babaca, porque eu sei que muito homem dá esperança pra mulher sim, e some sim porque ele é um filho de uma... Não posso falar porque agora o YouTube ele pede conteúdo mais friendly, né? Eles pedem conteúdo mais amigável, então eu não posso falar o que homem é, mas é isso mesmo que ele é. Então assim, hoje não vamos passar pano pra macho babaca, porque se tem uma coisa que Unidas na Fossa não faz é passar pano pra macho escroto. Então, a gente vai tentar entender o que a gente pode fazer pra tentar fazer menos papel de trouxa, né, na humanidade. Pra solucionar mais da metade dos casos de que homens somem, olhe a relação que vocês tiveram desde o começo e veja se ele deixou claro o que ele queria. Se ele realmente falou que ele queria alguma coisa com você, se ele realmente falou que ele tava com alguma expectativa de um relacionamento ou não. Eu sei que muitos homens não têm a menor responsabilidade afetiva. Isso é muito sério, porque eu sou uma pessoa que eu não acredito muito em status. Eu não acho que a pessoa tem que pedir namoro ou que a pessoa tem que colocar namorando no Facebook, ou eu tenho que colocar uma foto de casal pra ter um relacionamento. Eu não ligo muito pra esse negócio. Então, eu tenho muita noção e muito bom senso de responsabilidade afetiva. Eu conheço muita gente, sabe, por mais que eu namorei, muitas vezes eu fui muito solteira. E toda vez que eu fui muito solteira, eu falava pro cara que eu queria. Muito claro, assim, sem joguinho, sem magoar, porque eu acho que a conta fecha. Quando a gente começa a iludir as pessoas, a se prejudicar, na verdade a gente tá prejudicando a gente mesmo, porque a gente tá fazendo coisas mal pros outros, que com certeza vai voltar 1000 vezes pior pra gente. A conta não vai fechar. Então o primeiro passo é: olhe o relacionamento e veja se ele realmente deu alguma expectativa pra você. Se ele realmente falou que ali poderia virar um relacionamento, ou se você fantasiou. Porque se você fantasiou, se ele falava assim, não, vamos mais devagar, eu tô em uma outra fase, eu não quero nada, vamos só ficando e tudo mais, e aí ele sumiu, significa que você fantasiou muita coisa. E quando a gente começa a projetar muito de um relacionamento numa outra pessoa, a gente começa a depositar a nossa felicidade na mão de alguém que acabou de aparecer na nossa vida, isso a gente tem que olhar pra gente mesmo. Então faça esse exercício e veja se realmente ele deu alguma esperança, se ele falou que vocês iam continuar ficando e sumiu do nada, ou se ele já vinha dando alguns sinais, se ele já vinha falando pra você que ele não queria nada e você fantasiou. Se você fantasiou, olhe pra você, veja onde tá a sua autoestima,
seu amor próprio, vá recuperar sua autoestima e seu amor próprio, para que você não coloque mais a sua expectativa na mão dos outros. Agora falando um pouquinho sobre o porquê que os homens somem. Não esses homens que a gente foi ficando e a gente criou uma história de amor em cima de alguém que não queria nada com a gente, mas daqueles homens que somem do nada. Vou repetir, a gente não vai passar pano pra macho, a gente tá tentando entender o que a gente pode fazer pra ser menos trouxa, né? O que a gente pode aproveitar disso, como sempre na vida, dessas situações de pessoas que somem, pra melhorar coisas na gente. Eu acho que nada é por acaso. Eu sei que essa frase é muito clichê, nada é por acaso, né? Tudo tem um motivo, um porquê, mas é verdade. Eu acho que essas situações que a gente passa na vida podem ensinar muito de nós mesmos. Então, eu quero que a gente comece a aprender, em vez de sofrer com coisas que a gente passa, que a gente considera ruim, a gente escolha aprender. Porque eu não acredito muito que sentimentos e que vivências têm que ser necessariamente boas ou ruins. Eu acho que bom ou ruim é o que a gente faz com as coisas que a gente vive. Então, se a gente viver uma frustração, eu acho que a gente pode não necessariamente fazer aquilo ser muito ruim. A gente pode olhar para aquilo e falar, cara, o que eu posso aprender disso? E muitos homens falam que o motivo que eles somem é porque as mulheres mudam do nada. As mulheres no começo elas eram leves, de repente elas começam a ser mais pesadas. As mulheres elas tinham comportamento e de repente elas mudam. E eles falam também que realmente eles somem por uma fase que eles estão vivendo, porque eles têm medo, traumas do passado. Mas o que me pegou em muitas respostas de homens foi essa questão de que mulheres mudam. Porque eu acho que isso é uma coisa que eu analisei muito em mim. Eu sempre fui uma pessoa muito livre, muito feliz, muito independente. E toda vez que eu conhecia alguém que eu começava a gostar, eu começava a viver a vida daquela pessoa pra agradar. E aí, o que eu tinha da minha maior qualidade, que era o que fazia as pessoas se interessarem por mim, eu ia perdendo. Então, ao invés de eu começar a continuar saindo com um monte de amiga minha, vivendo a minha vida muito tranquilamente, eu começava a viver mais pro cara, a abrir mão dos meus amigos pra sair mais com ele, e eu começava a me anular pra viver aquilo. Então, pensem, imagina que a longo prazo, o que era a minha maior qualidade, eu perdia e virava meu grande defeito. Então, acho que isso serve também pra gente ver se a gente tá sendo 100% nós mesmos no começo de cada relacionamento. Então, muitas vezes, no começo de um relacionamento que a gente conhece alguém, a gente quer que essa pessoa crie um sentimento de admiração, a gente quer que essa pessoa goste da gente também. E aí, o que a gente faz? A gente cria uma fantasia que não é a gente, sabe? Então imagina que você é uma pessoa super ciumenta e aí você fica pagando de eu não tô nem aí. Só que a longo prazo você não vai conseguir sustentar isso. E aí o cara se apaixona por uma pessoa que você não é e obviamente você não consegue sustentar, esse cara simplesmente some, porque na verdade ele se apaixonou por alguém que a gente não era. E também existe a situação que eu contei pra vocês, que é a gente se anular pra pertencer a uma pessoa. Só que o que fez essa pessoa se apaixonar, que é o fato de você ter amigas, você ser leve, você ser engraçada, independente, legal, ou você ter outras características, que fez ele se apaixonar e de repente você perde isso, vira uma pessoa super possessiva, apressada, ciumenta, que é normal, né? Acho que todo mundo, a vida do ser humano é em busca de amor, a gente vive buscando felicidade e amor. Então muitas vezes a gente vai com tanta pressa pra ir buscar um relacionamento que a gente prende a pessoa que o que a gente mais tinha de bom a gente perde e a gente se perde. Eu aprendo muito quando acontece ou quando alguém me conta que um homem sumiu, né? Normalmente quando eu recebo alguma mensagem, a própria narrativa da pessoa que me escreveu, da própria menina que me escreveu, já conta uma história que dá pra entender por que essa pessoa teoricamente sumiu. É óbvio que tenho muito cara babaca que a gente não vai aceitar passar pano, que some do nada. Mas que esses caras, assim, eles não merecem nem que a gente cogite. Isso daí é um livramento. Por quê? Porque aí é uma falha de caráter. Um cara que sumiu do nada e que não tem responsabilidade afetiva, eu acho que é Deus te tirando isso da sua vida. É o universo falando, vaza, migão, vai. Porque um cara que faz isso no começo de uma relação, ele é capaz de fazer qualquer outra coisa. Imagina você ter uma filha, um filho com esse cara. Imagina você ter um filho com um cara que de repente ele resolve que não quer mais. Imagina você um casamento com alguém que acorda e fala, bom, acho que hoje... Olhar pra esses caras que não têm responsabilidade afetiva e agradecer por eles sumirem. Porque imagina isso a longo prazo, que problema que é. Acho que falha de caráter, a pessoa tem que tratar na terapia. Aqui no Unidas da Voz, acho que isso nem entra em pauta. Mas... para os outros caras que somem do nada, acho que vale a gente sim olhar o que a gente pode aprender com isso, né? Pra ver como que a gente tá se comportando no começo de um relacionamento. Se a gente tá entregando a nossa vida de bandeja na mão de qualquer um. Se a gente realmente tá sendo a gente mesmo, ou se a gente tá simplesmente vivendo uma fantasia. Se a gente se perde, se a gente tá tão apegada, com tanta baixa autoestima, tanta pressa de um relacionamento, que a gente tá, sei lá, passando com a carruagem na frente dos bois. É assim que fala a frase, será?
Será que é assim? Não sei. Mas enfim, eu acho muito que a gente pode aprender, sabe? Eu já muitas vezes deixei de ser quem eu era, ou eu me perdi em uma pessoa porque eu queria agradar, e aí o que fazia o cara gostar já nem eu tinha mais, e aí obviamente a pessoa não quer mais. Isso aconteceu, tipo, faz pouco tempo, assim, sei lá, o ano passado aconteceu a mesma coisa. Logo depois do meu término de relacionamento, eu percebi que eu cometi o mesmo erro. Então, gente, eu acho que isso é um processo que eu sempre busco entender o porquê que tal coisa tá acontecendo na minha vida. Eu acho que isso me ajudou a ter um amor próprio maior, um autoconhecimento, uma autopercepção muito grande, e me ajuda muito. Então eu queria dividir com vocês isso, para que vocês façam essa reflexão e para que vocês, ao invés de sofrer pelos babacas que não valem nada, a gente simplesmente agradece. E pros que somem por alguma coisa que a gente possa ter feito, a gente aprende pra não cometer de novo. Eu acho que vale complementar que eu recebo muita mensagem de menina que fala: Cami, os últimos 20 caras que eu peguei sumiram do nada. E eu realmente acho, gente, que quando acontece 2 vezes, o problema são os outros. Eu não acho que o problema é a gente. Mas quando acontece 10 vezes, o problema não pode ser todo mundo. Eu acho que a gente tem muita coisa pra olhar pra gente e pra gente entender também o que a gente pode levar pra nossa vida. Então é isso. Se você conhece alguma mulher maravilhosa que tá pastando na mão desses caras babacas e você acha que esse vídeo pode ajudar elas, compartilha, comente, inscreva-se aqui no Unidas da Fossa para que a gente possa crescer e que todo mundo vá dar aquela famosa sambada na cara de babaca e na cara de ex-namorado, não é mesmo? Então me deixe sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no Unidas da Fossa. Um beijo e até o próximo vídeo.